Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso estudo de subespaços vetoriais, hoje nós vamos ver a soma e a intersecção de subespaços. Então, vamos já direto à definição. Então, se já vê um espaço vetorial, dados U e W subespaços de V, então, a intersecção de U e W é a intersecção de conjuntos, né, que a gente usa essa notação, e esse é o seguinte subconjunto de V. É o conjunto de todos os elementos que estão em V, que estão em U e em W. Né? A intersecção são aqueles elementos que estão em U e em W. A soma de U e W, que a gente vai indicar também com essa notação, esse é um subconjunto novo para nós. O que é U mais W? São os elementos de V que se escrevem como U mais W, onde U está em U e W está em W, ou seja, é a soma de um elemento de U mais um elemento de W. Isso aí é um subconjunto à soma. A união de U e W, que a gente indica com o símbolo de união de conjuntos, é realmente a união dos conjuntos. São os elementos que estão em V que estão ou em U ou em W. Então, se a gente pegar aqui R3, se a gente pegar aqui, a gente já viu esse subespaço nós vimos no vídeo anterior, que esse conjunto é um subespaço de R3. Da mesma maneira, esse aqui também é, né? Aqui é o plano, esse aqui é um plano coordenado, né? X igual a 0, aqui é outro plano coordenado Y igual a 0. E aí a gente vê que a intersecção de U e W são os elementos que estão em R3, tais que a primeira coordenada, ou seja, x é igual a 0, e y é igual a 0. A segunda coordenada é 0. Então, são os elementos, isso na verdade vai dar uma reta, né? X igual a 0, y igual a 0. E o z fica livre. A soma vão ser os elementos que estão em R3, que vão ser da forma U mais W, onde U é um elemento de U e V é o elemento de V. Desculpa, e W é o elemento de W. Mas aí, quem que é U? U, ele está em U, então ele é um elemento da forma 0, B1, C1, porque a primeira coordenada é 0. E, né, esse B1 e C1 números reais, e se a gente pegar o W aqui em W, ele vai ter que ser um elemento da forma A2, 0, C2, né, porque a segunda coordenada é 0, e A2 e C2 é real. São reais, desculpa. Então, U mais W vai ser os elementos de R3 que vão se escrever dessa forma. Um elemento que vai ser a soma de um cara, que a primeira coordenada é 0, a segunda e a terceira são quaisquer reais, mais um outro elemento que a segunda coordenada é 0 e as outras duas são quaisquer números reais. Né? Esses números todos reais. Então, a soma vai ser x, y, z, tal que a primeira coordenada é um número real qualquer, a segunda coordenada é um número real qualquer e a terceira é a soma de dois números reais. Né? Esses números aí todos reais quaisquer. Portanto, né, essa soma desses dois espaços vetoriais dá o R3, basicamente. E a união, né, vão ser os elementos que a primeira coordenada é 0 ou a segunda coordenada é 0. Então, são os elementos que da forma 0 x, y, z ou da forma x, 0, z. Né? Essa aqui é a união. Aqui, a gente tem, aqui, por exemplo, aquele caso, o U é esse subconjunto aqui, o verde, né, que é x igual a 0, o W é esse lilás, que é o y igual a 0, e a união vai dar aqui o eixo z. Né? Desculpa, a intersecção dá o eixo z, que é o inter W, né, que é x igual a 0 e y igual a 0. Muito bem. Em M2GR, vamos considerar esses dois conjuntos aqui. Aqui, o A1 e o A22 é 0, os elementos da diagonal principal são iguais a 0. E esse outro conjunto em que o elemento da posição 1 e o elemento da posição 2 são iguais a 0. Então, o que vai ser um elemento na intersecção? O elemento vai estar na intersecção se ele satisfaz a condição de estar em U, seja A1 igual a A22 igual a 0, e ele satisfaz a condição do outro conjunto, A1 é igual a A2 igual a 0. Bom, então no final, a gente pode dizer que esse conjunto aqui é o elemento que
a intersecção vai ser todas as matrizes que todas as entradas são iguais a zero, exceto a entrada A, 2, 1, né? Aqui na intersecção. A soma, se você pegar, vai ser uma matriz, a soma vai ser uma matriz que está em M2GR, tal que a matriz é a soma de uma matriz que está em U, ou seja, que a posição 1 e a posição 2, 2 é zero, mais uma outra matriz que está em W, que é a posição 1 e a posição 1, 2 é zero. Então, né, lembrando que a matriz está em U se ela tiver essa cara, né? Posição 1 e a posição 2, 2 é zero. E uma matriz está em W se ela tem essa cara, posição 1 e a posição 1, 2 igual a zero. Então, na hora que a gente faz a soma, a gente vai ter uma matriz desse tipo, né? Vai ficar 0 mais 0, 1, 2, né? Na posição 2, a posição 2, 1 vai ser soma de dois números reais, e a posição 2, 2 vai ser esse 2, 2. Então, a gente observa que aqui, na soma, vai dar as matrizes 2 por 2, que a posição 1, 1 é zero, né? Essa aqui é a soma desses dois espaços vetoriais. E a união desses espaços, então, vai ser as matrizes que ou a posição 1 e a posição 2, 2 é zero, ou a posição 1 e a posição 1, 2 é zero. Aqui a gente vai pegar P3 de R, né, os subespaços, esse subespaço aqui que a gente viu no vídeo anterior, dos polinômios que no menos 1 e no 1 dá zero, a gente está vendo aqui polinômios de grau menor ou igual a 3. A gente tinha visto que IW a gente vai pegar os polinômios de P3 de R, que é a soma dos coeficientes de grau 1 mais o coeficiente de grau 2 é zero. Então, pelo que a gente viu, né, no vídeo anterior, esse conjunto que os polinômios de grau menor ou igual a 3, que no menos 1 e no 1 dá zero, ele vai ser os polinômios com o coeficiente de grau 0 é igual a menos o coeficiente de grau 2, e o coeficiente de grau 1 é menos o coeficiente de grau 3. Então, esse aqui a gente já viu isso. E se a gente for ver a intersecção, então a intersecção são os polinômios que satisfazem as condições de estar em W, né, que eu coloquei a condição de W primeiro, A1 mais A2 é zero. E ele também tem que satisfazer as condições de U. A0 é igual a menos A2 e A1 é igual a menos A3. Mas aí, se a gente juntar essas condições, a gente vê que aqui o A1 tem que ser igual a menos A2, e o A0 tem que ser igual a menos A2, e o A3 tem que ser igual a 2. Então, vocês vejam que todos os coeficientes, né, dependem de A2. A1 é menos A2, A0 é menos A2 e A3 é igual a como o A3, o A1 era igual a menos A3, ou seja, o A3 era menos A1, então o A3 vai ser A2. Aqui a gente escreveu todo mundo dependendo de A2. Depois a gente vai ver que esse conjunto, por exemplo, ele tem uma variável livre, a gente vai ver que esse conjunto, a gente ainda não falou que é subespaço, mas nós vamos ver que é um subespaço de dimensão 1. Bom, a soma vão ser os polinômios que vão ser um polinômio que está em U mais um polinômio que está em W. Lembrando que está em U, ele tem que satisfazer essa condição. Coeficiente de grau 0 é igual a menos coeficiente de grau 2, coeficiente de grau 1 é igual a menos coeficiente de grau 3. E o cara está em W se a soma do coeficiente de grau 1 mais o coeficiente de grau 2 é zero, ou seja, que o coeficiente de grau 1 é menos o coeficiente de grau 2. Então, se a gente for fazer quem que é a soma, então vai ser, eu somando os polinômios, vão ser os polinômios dessa forma. C0 menos B0 menos C2 mais B3 mais B2 menos C2. Aqui, né, C2 mais B3 é o coeficiente de grau 1, né? Então, vamos falar direito. Isso aqui vai ficar C0 menos B0 menos C2 mais B3 vezes T mais B2 menos C2 vezes T2 mais B3 mais C3 vezes T3, né? Esses caras, C0, B0, C2, B2, C3, B3, são números reais quaisquer. No final das contas, isso aqui vai dar exatamente o P3 de R. Né? Depois a gente vamos ver isso para frente. E a união vai ser os polinômios que satisfazem ou a condição de W ou a condição de U, né? Bom, mas eu não me ative muito a esses exemplos, porque a gente só está falando do conjunto, né? A gente nem
Agora, nós vamos ver duas coisas que são bastante importantes, que se a gente tem um espaço vetorial sobre um corpo K, e a gente tem dois subconjuntos, dados dois subconjuntos U e W, então, a intersecção desses subconjuntos é um subespaço de V, e a soma desses subconjuntos também é um subespaço de V. A demonstração é bastante simples, a intersecção não é vazia, por quê? O U e o W são subespaços, então a gente viu que se um conjunto é subespaço de um espaço vetorial, o zero do espaço vetorial está nele. Então, o zero está em V, o zero de V está em U, e o zero de V está em W. Portanto, o zero de V está na intersecção. Então, a intersecção não é vazia. Agora, se a gente pegar dois elementos da intersecção e um número no corpo, então a gente sabe, lembrando que U e W são subespaços, se o V1 e o V2 estão em U intersecção com W, isso significa que V1 e V2 estão em U, e V1 e V2 estão em W. Mas o U e o W são subespaços, então V1 mais V2 está em U e V1 mais V2 está em W. Portanto, V1 mais V2 está na intersecção. E se o V1 está em U e o V1 está em W, e o alfa está em K, como U e W são subespaços vetoriais de V, então o alfa vezes V1 está em U, e alfa vezes V1 está em W. Portanto, o alfa vezes V1 está na intersecção. Então, a gente viu que a intersecção não é vazia. Tenho dois elementos na intersecção. Esses elementos vão estar, a soma deles está na intersecção. E se a gente tem um elemento na intersecção, multiplicado por um número no corpo, também está na intersecção. Portanto, a intersecção é um subespaço do espaço vetorial. Vamos ver agora a soma. Mostremos que a soma não é vazia. O zero de V está em U e o zero de V está em W. Portanto, o zero de V mais zero de V, que é o zero de V, está na soma. E pega dois elementos na soma. Peguei V1 e V2 na soma, então V1 ele é 1U mais W1 e V2 é igual ao 2 mais W2, com VU1 e o 2 em U, W1 e W2 em W. E pega um número no corpo. Então, vamos ver o que acontece com a soma. V1 mais V2 vai ser quem? O 1 mais W1 mais o 2 mais W2, que usando a comutatividade e associatividade da soma vai ficar o 1 mais o 2 mais W1 mais W2. Como o U e W são subespaços de V, então o 1 mais o 2 está em U e W1 mais W2 está em W. Portanto, esse cara aqui está em U, esse está em W, então V1 mais V2 está na soma. E se eu pegar o 1 que está em U, o 1 está em U e W1 está em W. Então, e pego um número no corpo. Lembrando que U e W são espaços vetoriais, subespaços de V, então o alfa vezes o 1 está em U e alfa vezes W1 está em W. Portanto, o alfa vezes V1, que é alfa vezes o 1 mais alfa vezes W1, que é alfa U1 mais alfa W1, está na soma. Então, a gente viu que a soma não é vazia. Se nós pegamos dois elementos na soma, esses dois elementos, a soma desses elementos vai estar na soma. Se a gente pega um elemento na soma e um número no corpo, a multiplicação desse elemento pelo número vai cair na soma, portanto, a gente conclui que a soma de dois espaços é um subespaço. O que não é verdade, de modo geral, é que, dado dois subespaços de um espaço vetorial, a união não é um subespaço. A gente viu um caso aqui, né? Num dos exemplos que nós vimos, a gente pegou esse aqui, que o x é igual a zero. Né? Aqui o U era o subespaço vetorial com x, subespaço vetorial de R3, em que a primeira coordenada é zero, e o W, subespaço vetorial, que a segunda coordenada é zero. Então, esses dois conjuntos são subespaços vetoriais. A união não é, porque a união vai ser os elementos que ou a primeira coordenada é zero, ou a segunda coordenada é zero. Porém, se a gente pegar esse elemento aqui, 0, 1, 1, ele está na união, porque a primeira coordenada é zero.
Se a gente pegar esse elemento 1, 0, 1, também está, porque a segunda coordenada é 0. Mas, quando a gente soma, vai dar o elemento 1, 1, 2. Nem a primeira, nem a segunda coordenada é 0. Então, ele não está na união. Então, falha aí que, dado dois elementos na união, a soma nem sempre está na união. Então, não é subespaço. Ok? Bom, então vamos ver aqui alguns casos. Então, agora a gente já sabe que é subespaço. Vou pegar aqui um subespaço de R4. Esse subespaço com x menos y mais z igual a 0. E esse outro subespaço, x igual a primeira coordenada igual à segunda e a terceira igual à quarta. Bom, aqui observemos que essa condição de estar em U, que é x menos y mais z igual a 0, ela é equivalente a dizer que a primeira coordenada é a segunda coordenada do vetor é a primeira mais a terceira. Mesma coisa. Então, se a gente for fazer a intersecção e a soma, né, vamos ver quem são esses subespaços, agora a gente sabe que são. A intersecção vai ser os elementos de R4, que a segunda coordenada é a soma da primeira mais a terceira. A primeira coordenada é igual à segunda e a terceira é igual à quarta. Só que para a gente ter y igual a x mais z e x igual a y, a gente vai ter que ter o z igual a 0. Se o z é 0, o t é 0 também. Então, esse conjunto vai ficar x igual a y e z igual a t igual a 0. Ou seja, vão ser os elementos da forma x, x, 0, 0. A soma vão ser os elementos de R4, que são: um elemento vai ser a primeira coordenada, a segunda é a soma da primeira mais a terceira. Então, esse aqui é um elemento de U. E um outro vai ser que a segunda é igual à primeira e a terceira é igual à quarta. Se a gente fizer as continhas aqui, né, somando, a gente vê o seguinte. Então, vai ser x1 mais x2, x1 mais z1, mais x2, z1 mais z2, t1 mais z2. Na verdade, isso aqui, se a gente for variando todos os reais, isso aqui vai dar o próprio R4. Depois a gente vai verificar isso com detalhes, quando a gente for falando de dimensão. Muito bem, agora a gente vai pegar o caso das matrizes reais quadradas, n por n, com n maior ou igual a 2, e vamos considerar esses dois subespaços. A é a matriz triangular superior, matriz n por n, e W é o conjunto das matrizes triangulares inferiores. A intersecção, se você pegar a intersecção com W, e vamos ver o que é o A, vamos ver o que dá a intersecção e a soma desses subespaços. Bom, a intersecção são aquelas matrizes que são triangular superior e triangular inferior. E a gente sabe que as matrizes que têm essa característica são as matrizes diagonais, né? Então, porque a matriz é triangular superior se abaixo da diagonal principal todo mundo é 0, e ela é triangular inferior se acima da diagonal principal todo mundo é 0. Então, com isso, a intersecção é as matrizes diagonais. A soma, você vai pegar uma matriz que é a soma de uma matriz triangular superior mais uma matriz triangular inferior. E dá para verificar facilmente que isso aí dá o conjunto de todas as matrizes quadradas. Então, qualquer matriz quadrada dá para escrever como a soma de uma matriz triangular superior mais uma matriz triangular inferior. Agora a gente vai pegar aqui o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 3. Né? E esse conjunto aqui também tem o polinômio nulo. E a gente vai pegar aqui o conjunto desses polinômios. Quem que é U? São os polinômios que estão aqui, que são pares. E W vai ser os polinômios que têm essa característica. O coeficiente de grau 0 é igual ao coeficiente de grau 2 e o coeficiente de grau 1 é igual ao coeficiente de grau 3. O que dá a intersecção? Então, lembrando que um elemento tá, um polinômio de grau 3 é par, C somente C, P de T igual a P de menos T, né? Para qualquer T real, isso daí. Então, quem que é P de T? A0 mais A1, T mais A2, T ao quadrado mais A3, T ao cubo. O que é P de menos T? A0 menos A1, T mais A2, T ao quadrado menos A3, T ao cubo. Isso aqui para dois polinômios são iguais, C somente seus coeficientes são iguais, né? Então, o A0 é igual a 0, então vou ter que ter A1 igual a menos A1, A2 é igual a 2, e eu vou ter que ter o A3 igual a menos A3, mas um número é igual a seu oposto se esse número é 0.
Então, no final das contas, esse conjunto U aqui dos polinômios de grau 3, que são pares, é o conjunto dos polinômios que o coeficiente de grau 1 e o coeficiente de grau 3 são iguais a zero. É isso aqui. Bom, então agora vamos ver o que acontece com, vamos ver o que acontece com a intersecção desses subespaços e a soma. Então, a intersecção são os polinômios que satisfazem a condição de estar em U e a condição de estar em W. Observe que a condição de estar em U é que A1 é igual a A2 é igual a zero. E a condição de estar em W é que o A0 é igual a A2 e o A1 é igual a 3. Então, no final das contas, isso aqui vai ficar A1 igual a A2 igual a zero e A0 igual a 2. Então, isso aqui são os polinômios de grau 3. Na verdade, vai ser polinômio de grau menor ou igual a 2, né? Só que o coeficiente de grau 1 é zero e o coeficiente de grau 0 é igual ao coeficiente de grau 2. Essa é a intersecção. A soma vão ser os polinômios, que podem ser escritos como um polinômio, esse aqui é um polinômio que está em U, né? Mais um polinômio que está em W. E se a gente fizer a soma aqui, vai ficar P0 mais C0, B2 mais C0 e C1 T vezes T ao cubo. Se você for variando aqui, para os coeficientes de grau 0, isso aqui você vai variando, o B0, só variando o B0 você vai em todos os reais, variando o B1 você vai em todos os reais. Só que aqui a gente vê o seguinte, o coeficiente de grau 1 e o coeficiente de grau 3 são iguais. Então, no final, a soma vai dar todos os polinômios de grau 3, que o coeficiente de grau 1 é igual ao coeficiente de grau 3. Bom, aí a gente tem um caso especial de soma, que é o que a gente chama de soma direta. Dado dois subespaços vetoriais, a gente diz que a soma dos dois é uma soma direta, e a gente vai indicar por essa simbologia aqui, é um mais com um círculo em volta do mais, se e somente se a intersecção desses dois subespaços só tem o vetor nulo. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui R4, esse conjunto que são os elementos de R4, que a primeira e a segunda coordenada são iguais a zero, e depois a gente pega aqui os elementos de R4, que a terceira e quarta coordenada são iguais a zero. Então, um elemento vai estar na intersecção se a primeira e a segunda é zero e a terceira e a quarta é zero, ou seja, se esse elemento é o zero. Portanto, a intersecção dá o elemento nulo de R4. Então, a soma desses dois subespaços é uma soma direta. E o que vai dar a soma direta? Vai ser os elementos de R4, que vai se escrever como a soma de um elemento, dessa forma, primeira e segunda coordenada zero, mais um outro elemento que é a terceira e quarta coordenada zero. E, na verdade, isso daí vai dar qualquer elemento de R4, né? Então, a soma dá o R4. Agora, aqui a gente vai pegar o outro subespaço, a gente vai pegar A, o conjunto das matrizes quadradas N por N simétricas, e B, o conjunto das matrizes quadradas N por N antissimétricas. Nós vimos no vídeo anterior que esses conjuntos são subespaços vetoriais de Mn de R. Bom, uma matriz está na intersecção se ela é simétrica, ou seja, se a transposta dela é igual a ela, né, para isso ser simétrica, e ela é antissimétrica, ou seja, se a transposta dela é igual a menos ela. Mas isso está dizendo que a matriz tem que ser igual à sua oposta. Mas isso só vai acontecer se a matriz for matriz nula, né? Como a gente está em N, Mn de R, então vai ter que ser a matriz nula N por N. Então, isso está me dizendo que a intersecção desses dois subespaços só tem a matriz nula, que é o zero de Mn de R. Então, o que vai dar a soma direta desses dois subespaços? Vai ser uma matriz quadrada N por N, tal que ela é uma matriz simétrica mais uma matriz antissimétrica. E isso daí dá Mn de R. Por quê? Porque, dada uma matriz quadrada, a gente sempre pode escrever essa matriz como metade dela mais a transposta, que é uma matriz simétrica, mais metade dela menos a transposta, que é uma matriz antissimétrica. Então, esse conjunto aqui, a soma direta das matrizes simétricas com as matrizes antissimétricas, dá o espaço de todas as matrizes quadradas N por N.
Muito bem, agora a gente vai pegar aqui o conjunto das funções de R em R. E a gente já viu que esse conjunto aqui das funções de R em R, que são pares, né? O conjunto das funções pares é um subespaço e o conjunto das funções ímpares também é esses dois subconjuntos são subespaços de f de R. Então, se a gente pegar um elemento na intersecção, então tem que ser uma função que é par, ou seja, que f de menos x é igual a f de x, e também que tem que ser ímpar, f de menos x é igual a menos f de x para todo x real. Então, isso está me dizendo que f de x tem que ser igual a menos f de x para qualquer x real, mas um número vai ser igual a menos o outro só se for zero. Isso está me dizendo que f de x tem que ser zero para todo x real. Isso está me dizendo que essa função é a função nula. Então, a intersecção do conjunto das funções pares com o conjunto das funções ímpares dá a função nula, que é o zero de f de R. Então, a soma de U e W é uma soma direta, e o que vai ser isso? Pego as funções de R em R, tais que a soma direta vai ser as funções que são uma função par mais uma função ímpar. E esse conjunto é o f de R. Por quê? Porque também, da mesma maneira que a gente viu lá para as matrizes, se a gente pegar uma função de R em R, a gente sempre pode escrever essa função como f de x mais f de menos x sobre 2, mais essa função aqui é uma função par, só vocês fazerem as contas, mais f de x menos f de menos x sobre 2, que é uma função ímpar. E com isso... Então, com isso a gente vê que esse conjunto aqui, a soma direta das funções pares com as funções ímpares, né, de R em R, dá o conjunto de todas as funções de R em R. Para a gente finalizar, vamos ver uma propriedade da soma direta, que é o seguinte: se você tem dois subespaços de um espaço vetorial V, tais que a soma de U e W é direta, quer dizer que a intersecção só tem o zero, então, se você pegar um elemento na soma, sua decomposição como soma de um elemento de U e um elemento de W é única. Bom, vamos verificar isso. Se você pega um V que está aqui na soma direta, suponhamos que tenha o 1 e o 2 em U, W1 e W2 em W, tais que o V é o 1 mais W1 e o V também é o 2 mais W2. Mas então, a gente teria o seguinte: o 1 menos o 2 vai ser igual a W2 menos W1. Só que o 1 menos o 2 está em U e W2 menos W1 está em W. Então, esse elemento está na intersecção, porque ele está em U e está em W, ele está na intersecção. Só que como U e W, a soma é direta, então, como essa soma é direta, então U inter W só tem o zero. Isso está me dizendo que o 1 menos o 2 e W2 menos W1 é o zero de V, que é equivalente a dizer que o 1 é igual ao 2 e W1 é igual a W2. Portanto, a decomposição é única. Quer dizer, quando a gente tem soma direta, só tem uma maneira de escrever. Então, quando a gente diz que uma matriz N por N se escreve daquela forma, como a soma de uma matriz simétrica e uma matriz antissimétrica, é a única maneira da gente escrever aquela matriz. É isso que diz. Bom, com isso nós finalizamos essa parte de soma direta de subespaços vetoriais, pois mais para frente a gente vai ver um teorema que relaciona aí a dimensão de cada um dos espaços com a soma, a dimensão da soma e a dimensão da intersecção. Mas isso é quando a gente definir dimensão de subespaço. Então, no momento é isso que a gente tinha para